67, Salmos de número 67. O título do salmo é Convite para louvar a Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque a cada dia nós vemos as maravilhas de Deus. Nós vemos que... eu vi essa semana... nesse incêndio, mais uma vez eu vou citar esse incêndio que aconteceu nos Estados Unidos, ou está acontecendo nos Estados Unidos, que toda aquela região foi queimada. Mas se vocês olharem aquele vídeo, a casa de um pastor que estava no meio daquela situação, exatamente no meio de todo aquele incêndio, a casa dele foi a única que não foi queimada. As árvores que circulavam a casa dele, o quintal dele, estavam verdes, não estavam queimadas. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Aí a gente consegue ver a maravilha do Senhor, os livramentos de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Por isso, irmãos, nós temos muitos motivos para louvar ao Senhor. Por mais difícil que esteja a situação, por pior que esteja, nós temos um Deus que cuida de nós, irmãos. E dia a dia Ele tem nos ensinado, Ele tem nos mostrado que o que importa é estar na presença dEle, é glorificar o nome dEle, estar sempre, sempre, sempre buscando a comunhão com Ele, irmãos. Nada é mais precioso do que isso. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de estar aqui nesta manhã, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Senhor, eu Te peço, ó Deus, que todos os louvores que serão entoados aqui nesta manhã, possam, Senhor, Te agradar, possam, Senhor, chegar até o Teu trono, Senhor. Que todos que estão aqui nesta manhã, estejam, Senhor, com um coração sincero, Senhor, para Te louvar e para Te engrandecer, e para reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus que merece ser servido, Senhor, que merece ser adorado e glorificado, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor, nesta manhã, e Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai, na nossa vida, ainda aquela que nós não sabemos ainda que vai acontecer, as Tuas bênçãos que vão nos alcançar, Senhor. Mas nós Te agradecemos por todas elas, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor, por tudo. Tudo o que o Senhor tem feito e que ainda há de fazer. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, com os nossos louvores nesta manhã, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre tua vida vou profetizar. Amém? Você crê que você tem uma boca profética? Que você pode profetizar por vidas? Levantar sua voz e declarar sobre a vida de uma pessoa? Que Deus te deu essa autoridade. Deus te convocou, te chamou para isso. Amém? E muitas vezes nós precisamos profetizar também pela nossa própria vida. Às vezes nós precisamos declarar em alta voz aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele quer para a nossa vida. Você tem profetizado a palavra do Senhor na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho?
profetiza sobre tua vida, eu vou profetizar. Porque aquilo que sai da nossa boca gera vida, amém? Aquilo que sai da nossa boca liberta, transforma, porque a palavra do Senhor tem poder para isso. E nesse momento eu te convido para a oração intercessória. Eu sei que você tem algo para pedir ao Senhor. Eu sei que você tem pessoas que precisam da sua intercessão. E esse é o momento que nós nos colocamos na brecha. É o momento em que nós intercedemos também pela nossa vida. Igreja só está começando o ano, só virou, né? Só virou uma página. E nós temos muitas coisas para colocar no altar do Senhor. Muitas coisas que nós desejamos. E nós precisamos colocar aos pés do nosso Deus. Porque Ele é todo poderoso para ouvir a nossa oração. Os ouvidos do Senhor não estão agravados, amém? O Senhor está atento àquilo que nós falamos com Ele, aquilo que nós pedimos a Ele no nosso dia a dia. Até o teu pensamento o Senhor conhece. Até aquele momento que você não consegue declarar com a tua boca, mas Ele está ouvindo o teu pensamento, porque diz a palavra do Senhor que Ele conhece, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda o nosso coração. Então, irmãos, clame ao Senhor, fale com Ele, coloque diante dele toda a sua aflição, toda a sua angústia, toda a sua necessidade, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor amado, Senhor querido, obrigada, Pai, porque estamos aqui na Tua casa, Pai, nesta manhã. Obrigada, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigada, Pai, porque muitos aqui, o corpo não queria estar aqui, mas se esforçaram para vir, para buscar a Tua presença, para ouvir o Senhor falar aqui neste lugar. Obrigada, meu Pai, por cada barreira vencida, cada obstáculo que se foi transposto aqui nesta manhã, Senhor. E cremos que Teu Santo Espírito vai tratar conosco aqui neste lugar, tratar do nosso coração, tratar da nossa mente, do nosso físico, de todas as áreas da nossa vida, porque assim Tu és um Deus que se compadece, Tu és um Deus que se importa com tudo aquilo que passamos, com tudo aquilo que precisamos, que necessitamos, Pai. Por isso nós clamamos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que não perde batalhas, Senhor, um Deus que vence todas as batalhas, que joga por terra todas as barreiras, todos os impedimentos na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja. Ah, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Trata, Senhor Deus, conosco. Fala conosco na manhã desse dia, Pai. Meu Deus querido e amado, que possamos ser um canal, Senhor Deus, de bênção, Pai, para o Teu fluir. Que possamos viver um tempo novo, Senhor Deus, na nossa vida. Ah, Senhor, vai tirando tudo aquilo que não é de Ti, tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não Te louva, tudo aquilo que perturba a mente do Teu filho, Senhor Deus, que perturba o coração, Senhor, vai jogando por terra, Senhor, vai transformando, Pai, o nosso interior nesta manhã, que possamos viver um tempo novo, um transbordar, Senhor Deus, na nossa vida, um transbordar na fé, transbordar na comunhão, na união, Senhor. Meu Deus querido, um transbordar da Tua presença, Senhor. Sustenta os Teus filhos, sustenta a Tua igreja, renova aquele, Pai, que está precisando de renovo nesta manhã. Dá alegria para aquele que está precisando, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido, Senhor, Tu conhece cada aflição, Tu conhece cada pedido, Tu sabe o que cada um tem colocado no Teu altar durante o dia, durante a semana.
Pai, e nós cremos num Deus que ouve, num Deus que contempla, num Deus que socorre, num Deus que age, Pai, num Deus que faz. Senhor, muito obrigada por tudo, Pai. Continua conosco aqui neste lugar. Continua falando, Pai, aos nossos corações. Pai, eu entrego nas tuas mãos, Pai, a vida do nosso pastor. Senhor, nós pedimos ao Senhor todos os dias pela recuperação do reverendo Roberto. Pai, ser com ele, Pai, em todos os momentos. Restaura a saúde do teu filho, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, trabalha, Senhor Deus, em todas as áreas do seu físico, aquilo ainda que precisa ser curado, aquele lugar que ainda precisa ser mexido, Pai, trabalha, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Senhor, te pedimos também por aqueles que estão precisando de uma porta aberta, Pai. Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus, Pai, que opera maravilhas, e a Tua palavra diz, Pai, que Teus filhos não teriam falta de nada. Seu Deus, abra as portas, Senhor, provê na vida do Teu servo, Pai, conduz o Teu servo por um caminho, Pai, onde ele possa chegar a uma porta aberta, Pai, e receber essa bênção, Pai, durante, Senhor Deus, esse mês, Senhor. Pai querido, entrego nas Tuas mãos, Senhor Deus, a nossa cidade. Entregamos nas Tuas mãos esse lugar que o Senhor nos deu para viver. Aqui está a nossa casa, Pai. Então eu te peço, Pai, toma este lugar nas Tuas mãos, Senhor. O nosso município, toma o nosso bairro, as nossas ruas. Senhor Deus, nos livra do mal, Senhor. Guarda a nossa vida aqui neste lugar. Que possamos viver bem aqui neste lugar que o Senhor nos deu, Pai. Que o Senhor venha guardar a nossa casa, venha guardar a nossa família, guardar, Pai, a nossa parentela, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, que eles sejam curados. Senhor, que o Senhor possa prover a cura na vida dos teus filhos, Senhor. Pai querido, joga por terra toda a enfermidade, todo o mal, Senhor. Meu Deus, que tenha acometido os teus servos, Senhor. Tu és o Deus que cura, a tua palavra fala, e o Senhor cura e a gente crê, Senhor, que a última palavra é do Senhor, que o Senhor não perde nada, Senhor Deus, de vista, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Pai, a cada um. Entregamos nas tuas mãos cada um dessa igreja, a liderança, Pai, cada um que trabalha, Pai, aqui nesse templo, desde a portaria até aqui ao altar, Senhor. Muito obrigada, Pai, por cada membro. Muito obrigada, Pai, por cada vida que entra por essa porta, Pai. Muito obrigada por tudo nesta manhã. Nós te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor. Amém, graças a Deus. É muito bom estarmos na casa do Senhor adorando. Nós vamos para os nossos anúncios agora. Temos alguns anúncios. Odres novos, vinho novo, dia 7, 14 e 21 de janeiro, às 19h30. Estaremos aqui para adorarmos ao Senhor, né? E que Deus possa ser conosco em cada evento da nossa igreja. E temos também aí oração, arma infalível, dia 28 de janeiro, às 19h30, com a preletora pastora Cristiane. Será um tempo de bênção, irmãos, nesse momento que estaremos aqui adorando ao Senhor, no culto de jejum e oração. Você que pode chegar, que não estará viajando, que estará por aqui, venha para a casa do Senhor. Eu confesso que essa pastora é uma pastora de bênção. Uma vez nós estivemos aqui ouvindo a palavra que Deus trouxe através da vida dela, como edificou a igreja. Então, se você pode chegar, se achegue para estar aqui adorando ao Senhor nesse dia. Temos também as nossas aulas de músicas, que está com o nosso professor Alexandre Xandão, às 19h30, a partir do dia 6 de fevereiro, toda quinta-feira. E nós temos aqui uma ficha de inscrição, irmão. Você que quer participar,
Você pode preencher a ficha, está lá atrás, na mesa lá atrás. Então você pode já fazer a sua inscrição. Se você conhece alguém de repente que pode fazer, está aberto para outras pessoas também, irmão Xandão? Tá, né? Amém. Então se você conhece alguém que queira fazer, você pode também, ou leva a ficha, ou pede para vir se inscrever na igreja, amém? E temos toda a última quinta-feira, às 19h30, o culto jovem. Então, se você conhece algum jovem que de repente é seu vizinho, é parente, convida para estar aqui, para estar juntamente com os nossos jovens, adorando ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, orar pela vida dos nossos jovens. Existem muitas propostas que fazem com que os jovens se afastem da presença de Deus. Mas se você se estivesse colocando na brecha pela vida de um jovem, grandes coisas o Senhor há de fazer, porque a força da nossa igreja está na mão dos nossos jovens, porque eles são fortes, amém? Diz a palavra do Senhor. E agora nós vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. Eu queria chamar as pessoas que estão responsáveis para estar distribuindo os envelopes. Queria que você abrisse a sua Bíblia, e aí pode colocar no monitor, em Malaquias capítulo 3, é um texto conhecido de todos, nós sempre lemos, mas eu queria trazer aqui algo da parte de Deus. A partir do verso 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, irmãos, é um texto muito importante para nós que somos igreja do Senhor. Aqui é um texto que mostra a sensibilidade de um Deus que se importa com a minha vida e com a sua vida. A palavra de Deus em Deuteronômio fala que o Senhor tem bênçãos para nós, que somos seus servos, e aqueles que desejam obedecer alcançarão todas as bênçãos. Mas também fala no mesmo capítulo sobre as maldições que seguirão aqueles que desobedecem. E o texto está dizendo que quando nós não trazemos os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, nós temos maldições. O texto está dizendo, não é a pastora Daniele. O versículo 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós todas as nações, toda a nação. Deus quer me abençoar e te abençoar sobremaneira, mas nós precisamos cumprir princípios. Deus é aquele que quer que eu e você sejamos aqueles que não quebremos princípios para que possamos ser abençoados. E às vezes você pensa, mas eu ganho tão pouco. Mas a Bíblia também fala: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Não importa se é R$1, se é 10 centavos. Às vezes você ganha, pastor, eu não recebo salário, eu recebo uma simples mesada de alguém que faz parte da minha casa, da minha família. Não importa o valor, o que importa é a sua fidelidade. E a palavra de Deus fala que é 10%. Dízimo é 10% daquilo que você ganha. Então, que você possa ser fiel ao Senhor, para que o Senhor comece a quebrar algumas maldições que de repente está te acompanhando. E às vezes você pensa assim, mas só queimou, eu conserto depois.
Ah, mas só destruiu. Ah, mas só perdi. Mas até quando você vai perder quando o Senhor quer te fazer ganhar? Até quando você vai reter quando o Senhor quer que você dê com liberalidade para que Ele possa liberar as janelas dos céus? Porque a Bíblia está dizendo: eu abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida. Então, você quer medir quando Deus quer te dar sem medida. Se coloque de pé nessa hora. Vamos orar pela nossa vida financeira. Essa é a única legitimidade, irmãos, que nós temos no mundo espiritual e físico, para que Deus repreenda o devorador. Não é oração forte, não é jejum subindo e descendo monte, ouvindo para a igreja em várias campanhas. É o seu dízimo e a sua oferta, diz a palavra de Deus. Devorador só é repreendido através da sua vida de fidelidade à casa do tesouro. E há um porquê. Você está no ar-condicionado, 6 horas da manhã, o sol estava de rachar, irmãos. Você está nesse ar-condicionado, ele é pago com seu dízimo, com a sua oferta e várias outras coisas da casa do Senhor. Então que você seja liberal para que o Senhor possa derramar bênção sobre tua vida. Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, Senhor, de poder ofertar e de poder dizimar ao Senhor. Que aquele que ainda não consegue romper nessa área, Pai, que a tua palavra que liberta, que transforma o coração, possa renovar a mente do meu irmão e da minha irmã nessa manhã, Senhor, porque tu quer derramar bênção sem medida e nós não podemos ficar limitados à medida, Pai, racionando aquilo que é teu, porque aquilo que é teu deve ser dado ao teu altar, Senhor. Por isso nós te pedimos perdão se algum tempo nós temos passado te roubando o dízimo e oferta da tua casa, e queremos te pedir, Senhor, que o ano de 2025 seja um ano novo, que nós vamos ser fiel ao Senhor em totalidade, não parcialmente, Senhor, porque tu queres quebrar todas as maldições que têm nos acompanhado há tantos anos. Por isso, Senhor, ajude a tua igreja, nos ajude a sermos fiéis a ti nos dízimos e nas ofertas, e o Senhor nos abençoará sobremaneira, como diz a tua palavra. Nós te entregamos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes, aquele que pode dar neste dia, nesta manhã, e aquele também que não pode dar. Nós os entregamos e o fazemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. No próximo domingo, às 8h30 da manhã, nós estaremos aqui reunidos, não para o culto, porque nós estaremos nos reunindo para a Assembleia Local, né? Anual local, tá? Vocês são todos convidados. Nós vamos estar prestando relatório de tudo aquilo que foi feito no ano de 2024. Então, você é muito importante estar conosco, tá bem? A gente está nesse propósito desse mês. Eis-me aqui, não é isso? Eis-me aqui, você está aqui? Está aqui mesmo? Está acordado? Então, dá um glória aí. Aleluia. Despertando o Espírito Santo que está dentro de nós. Então, a gente tem um tema esse mês, eis-me aqui. Então, a oração desta hora vai ser um louvor que nós preparamos para este tema deste mês. A irmã Ana vai estar ministrando e logo depois o pastor Eduardo vai estar ministrando a palavra. Receba no teu coração, amém? Pais queridos, vamos estar orando pelo pregador dessa manhã, que seja usado segundo a vontade de Deus para as nossas vidas, amém? Deus, eis aqui o teu servo, Senhor, ao seu dispor, Senhor. Usa, Senhor, somente para a tua glória, Deus, que não seja ele, mas que seja o Senhor falando através do teu servo, Senhor. Então usa, Senhor, e que o teu nome venha a ser glorificado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus e eis-nos aqui, amém? O Senhor tem nos chamado e tem nos capacitado. A igreja pode se assentar. Esse é o tema que nos foi proposto e é um tema muito rico. Eu estava até conversando com a Beth em casa. Eu falo assim, muitas vezes a gente só pega só aquelas partes principais, né, quando fala assim, quando Isaías declarou, eis-me aqui. Mas aí vamos entrar nessa história, vamos viver essa história e ver a importância que ela tem nessa questão do chamado, porque é Deus que chama, é o Deus que capacita, é o Deus que se faz presente, porque Ele é santo, santo, santo. Ele está acima de tudo e acima de todos. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no profeta Isaías, no capítulo 6. Vamos estar lendo os versículos de 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Ó Deus, eu lhe agradeço pela oração, por tudo que aconteceu até esse momento. E assim como foi orado pela minha vida, Pai, que diminua eu e que cresça o Senhor. Amados, como eu declarei aqui, para que nós possamos entrar no contexto dessa declaração de Isaías, do chamado dele por Deus, nós vemos que foi no ano que o rei Uzias morreu. Se você observar que o nome Uzias ou Azarias, que está lá em 2 Reis, no capítulo 15, é o mesmo rei, é a mesma situação. E também relata lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, fala todo o relatório da passagem do rei Uzias ou Azarias, que é o mesmo homem. Ele foi um dos 19 reis ali de Judá, que tinha como capital Jerusalém, e ele foi o 10º dos reis que ali foram nomeados para conduzir aquela nação. O interessante de que a Bíblia fala de que o reinado de Uzias, ele começou bem. Só que o detalhe de que ele terminou mal. Este é um dos problemas que nós precisamos trazer para o nosso contexto de vida, porque muitas vezes nós estamos iniciando bem, mas na nossa trajetória, na nossa caminhada, nós estamos deixando coisas que são válidas para o reino dos céus e estamos fazendo aquilo que é mal diante das ordens de Deus. A Bíblia fala de que ele reinou e ele tinha 16 anos. Ele foi o rei que mais reinou no que diz respeito a anos. Foram 52 anos que Uzias reinou. E o que acontece? Ele trouxe 3 coisas importantíssimas naquele período. Ali havia 3 tipos de crise: a política, a espiritual e na questão da segurança. No início, Uzias trouxe tudo isso porque ele estava sendo obediente a Deus, porque a Bíblia fala sobre isso.
Então, o que acontece? Quando nós vemos uma pessoa que está diante do governo, independente de que ela seja, se ela nos traz essas três situações na questão da diferenciação dessas brigas políticas, trazendo a paz, trazendo segurança e prosperidade, evidentemente que nós vamos gostar desta administração. Mas o que acontece? Ali o povo aclamou ao rei Uzias, mas na sua caminhada ele se perdeu. Qual foi o erro do rei Uzias? Ele entrou no templo, aonde só podia entrar os sacerdotes, por ordem de Deus, e ele desafiou. Porque a Bíblia fala que ele chegou no período que ele chegou a sentir-se e foi forte. Ou seja, não só na posição que ele estava, mas de tudo aquilo que estava sobre o controle do seu poder. E ele sentiu-se no direito de desafiar e entrar no templo para queimar incenso, no altar do incenso, assim diz a palavra do Senhor. Algo que não poderia ser feito. O que nós observamos com isso, meus amados, é a questão do seguinte, é a questão da desobediência à autoridade. Nós sabemos que toda autoridade é constituída por Deus, e tudo está sob o controle dele. Então, aquilo que Deus dá a ordem, aquilo que Deus chama e que capacita, é Deus que está dando a ordem. Nós não podemos sermos desobedientes nessa questão. E o detalhe de que a Bíblia fala de que quando ele entrou no Santo dos Santos, ou seja, ali entrou também um sacerdote, e entrou ali 80 sacerdotes atrás, para que impedisse de que ele não fizesse aquilo. Mas mesmo assim, ele desobedeceu a ordem. E existe uma consequência, amados. Nós entendemos que toda a questão de um erro, de um pecado que cometemos, nós temos o entendimento de que se existe a consequência. E esse homem foi acometido de lepra, ou seja, foi algo instantâneo, que os sacerdotes já se afastaram dele e ele mesmo se retirou daquele lugar santo, entendendo de que foi o próprio Deus que o cometeu daquela lepra. Então, o que nós podemos trazer com esse ensinamento na questão de quem foi Uzias? Meus amados, é não sermos desobedientes. Não sermos desobedientes. Porque obediência traz boas consequências. E aqui começa no capítulo 6 de Isaías, logo no versículo 1, fala que no ano da morte do rei Uzias, eu vi, ou seja, Isaías declarando, eu vi o Senhor. Essa questão é a visão, ele teve essa oportunidade de estar num culto diante do Senhor. Evidentemente que nós temos duas linhas no que fala que ele poderia ter ido aos céus e ter estado presente nesse culto, ou que ele poderia estar no templo de Salomão. O que mais indica, o que mais informa é que seja assim no templo de Salomão, justamente onde aconteceu essa situação com Uzias. Então, o que acontece? Nós trazemos aqui esse contexto e nós vemos alguns pontos importantíssimos, tanto de Uzias como de Isaías. Quando o Senhor chamou, vamos colocar aqui, por favor, o versículo 1, para que nós possamos acompanhar. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aqui falando da plenitude do Senhor, ou seja, que as abas dos seus vestidos, ele cobria todo o templo. E vamos lá, versículo 2, pode deixar aí na tela aí, vamos lá. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Deixa aí, olha só, serafins. Aqui nós estamos falando de uma classificação de anjos. Nós estamos falando aqui na questão hierárquica dos anjos, de que ele é um dos principais. E serafim só tem aqui nesta passagem,
Mas nós também temos lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, que fala a respeito de um anjo que tem as mesmas características de serafins, mas que não usa o nome serafins, mas que provavelmente também seja serafins. E a gente vê que com duas asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. Olha que coisa interessante, amados. A maneira de que esse anjo que recebia a ordem do Senhor, que estava e está a serviço do Senhor, ele com 6 asas, olha a maneira que ele se apresentava diante do Senhor. A Bíblia fala que ele tinha 6 asas, e que as 2 asas dele, as primeiras, cobriam o seu rosto, as segundas permitia que ele voava, e as outras 2 cobriam os seus pés. Alguns falam que cobria todo o seu corpo. Amados, é coisa tremenda. Eu posso ouvir um amém da igreja? É coisa tremenda, amados. Na questão de entender essa questão da soberania e da reverência que nós devemos ter a Deus. E isso não é diferente nos dias de hoje. Nós precisamos estarmos diante de Deus com temor e com tremor. É dessa forma que nós precisamos estarmos diante do Senhor. Aí vamos lá, continua aí. E clamavam uns para com os outros, serafins, uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ei, igreja, Ele é santo, santo, santo. Não existe no hebraico, no grego, o superlativo de santo. Mas nós declaramos aqui que Ele é santíssimo. Ele está acima de tudo, Ele tem autoridade, Ele tem todo o poder. Ele é santo, santo, santo. No hebraico vem falando kadosh, 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 porque Ele é santo, santo, santo. Ele é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As brasas do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Isso aqui é a Shekinah, é a glória visível de Deus. Ei, meus irmãos, o Senhor se faz presente aqui nesta manhã. A glória visível do Senhor está aqui, porque Ele se faz presente aqui nesse lugar. Ao som das suas asas, os batentes das portas, volta. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de... Deixa aí, olha só, vamos começar a entender agora esse chamado de Isaías, e como que Isaías se apresentou diante do Senhor. Isaías não estava diferente daquele povo ali, sabendo de que tinha um rei que iniciou as coisas muito bem, e que por mais que ele estivesse errado, a confiança daquele povo ainda estava naquele rei. Mas eu quero dizer para a amada igreja, meus amados, a nossa confiança não tem que estar nem pela direita nem pela esquerda, a nossa confiança tem que estar no centro, que é Jesus Cristo. Ele que é o Rei dos reis, Ele que é o Senhor dos senhores. Não precisamos ficar preocupados com direita ou com esquerda. Precisamos entender de que é um Deus que tem autoridade e poder para conduzir, porque assim como lemos, a glória dele encheu toda a terra, e permanece enchendo, porque Ele é o Senhor dos senhores. Então, meus amados, muitas vezes estamos preocupados com coisas que não cabem a nós. O que nos cabe é orarmos, mas quem define, quem dá a última palavra é o Senhor. E aqui nós vemos uma preocupação, de que quando Isaías viu, ele falou assim, ele gritou, ele falou: ai de mim. Olha aqui a questão da interpretação da hermenêutica, de compreendermos de que verdadeiramente ele viu, porque ele bateu nele no desespero, porque a Bíblia em alguns pontos fala que quem visse a presença do Senhor não tinha condições de viver. Mas isso não é fato, porque alguns homens viram a presença do Senhor e permaneceram, porque é a questão do Senhor se apresentar. O Senhor tem se apresentado a mim e a você, meus amados. Nós não somos merecedores, mas Ele tem feito isso porque Ele é um Deus de honra e de glória. Aí quando Isaías falou, ele falou: ai de mim que estou perdido. Agora olha a questão de puxar a responsabilidade para si. Ele falou, olha aqui, pois sou um homem de lábios impuros.
Nós vamos ver aqui na sequência que ele está falando também do povo. Ele não colocou o povo em primeiro lugar, ele chamou a responsabilidade para si. Sabe o que é isso? Eu não tenho que ficar transferindo responsabilidade para ninguém. Aquilo que é meu erro, aquilo que eu tenho cometido, eu tenho que falar com o Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, eu não quero mais cometer esses pecados. Isso é chamar a responsabilidade. Ele falou: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Aí vamos dar a sequência: povo de lábios impuros, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele viu o Senhor dos Exércitos. Então, meus amados, quando nós falamos aqui que nós não devemos ficarmos preocupados no que diz respeito a homens, no que diz respeito à paz sobre a crise política, a questão dessa dificuldade de lutas que nós temos constantemente na área espiritual, na área social, eu quero dizer para você que existe uma promessa. Quando nós falamos a respeito de algo profético, nós falamos daquilo que está na Bíblia. Eu falo e repito, toda a profecia está na Bíblia, está na palavra do Senhor. Em Deuteronômio, se eu não estiver enganado, no capítulo 22, no versículo 22, ele fala que nós devemos examinarmos a profecia, porque se aquilo que o profeta falou não estiver de acordo com o mandamento do Senhor, aquilo não é válido. Então devemos julgar a profecia. E aqui nós temos aqui, da parte de Deus, para mim e para a tua vida, a profecia, a palavra de Deus. E quando eu falo para a igreja que existe uma palavra profética, para nós que somos o Israel espiritual, para nós que somos povo de Deus, essa promessa não será anulada. Em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 1 e 2, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus ouvirá dos céus e te exaltará sobre todas as nações. Igreja, essa profecia é para mim e para você. O Senhor irá nos abençoar, irá nos colocar acima de todas as nações. Aí ele continua no versículo 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão estas bênçãos. Existe uma sequência do versículo 3 até o final, até parte do capítulo 28, no que diz respeito às bênçãos que o Senhor prometeu a nos dar, que Ele tem nos concedido a todos os dias. E eu quero destacar aqui, amados, o versículo 7, de que ele fala assim: aqueles que estão tramando alguma coisa contra você, aqueles que eu estou falando aqui, aqueles que estão tramando alguma coisa contra você, ele fala ali que por um caminho irá contra ti, mas que por 7 caminhos fugirão da tua presença. É promessa de Deus para mim e para você, meu amado. Na parte B do versículo 12, ele diz assim, em Deuteronômio capítulo 28, nós não iremos pedirmos emprestado, nós iremos ter para emprestar, igreja. É paz, é prosperidade, é segurança. E quando nós falamos de paz, amados, nós falamos lá em Efésios capítulo 7, que diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O teu coração e o quê? E a tua mente em quem? Em Cristo Jesus. Se o meu coração, se a minha mente estiver blindada pelo Espírito Santo, nada há de me contaminar. Nada. É a paz que excede todo entendimento. Quer saber mais na segurança que Deus nos dá? Palavra profética para mim e para a tua vida. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1. Sabe o que ele fala? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
mas credes em mim também. Então não se turbe o vosso coração, meu amado. Existe uma segurança para mim e para você, e essa segurança é uma paz que o Senhor nos concede. E sabe o que ele fala no versículo 27 do próprio capítulo 14? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Aí sabe o que ele fala? Ponto. Não se turbe o vosso coração. Em quem nós estamos confiados? É em Jesus, que deu a sua vida por mim e por você? É no Deus Pai, no Deus Filho e Deus Espírito Santo? Ou é nos homens? A gente fala a respeito daquilo que o Senhor nos concede, a respeito da segurança. E lá no Evangelho de João, por favor, coloca para mim, por favor, Ibira. No capítulo 17, os versículos 11 e 12. Olha só a oração de Jesus, oração sacerdotal. Já não estou no mundo. Ele nem tinha sido assunto ao mundo, mas ele já estava falando aquilo que estava acontecendo naquele momento. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, falando de mim e de você, falando dos discípulos ali naquele período ali. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, olha só, guarda-os. 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 Eu posso ouvir um amém, glória a Deus? O Senhor Jesus falando com o próprio Deus Pai, guarda-os. E é assim que nós temos sido, amados, guardados a todo instante, por este Deus. Livramentos que nós vemos e livramentos que nós não vemos, Deus tem nos guardado. Em teu nome, ele falando, o Senhor Jesus falando, que me destes, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, olha ele falando aqui, eu já estava, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os e nenhum deles se perdeu. Irmãos, existe uma promessa para mim e para você. Tentam nos oprimir, tentam nos intimidar, tentam nos tirar da caminhada, mas eu tenho algo para dizer para você, não temas, não temas. Nós vemos aqui nessa questão do chamado de Isaías, nós observamos que quando o Senhor chamou a Moisés, Moisés veio com as suas desculpas. Senhor, como que eu vou me apresentar? Moisés, diga a eles que o grande eu sou te mandou lá. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você profeticamente, meu amado? Onde quer que o Senhor te colocar, Ele está falando assim, olha, vai lá e avisa que foi o grande eu sou que te mandou ir lá. Mas Moisés veio com as suas desculpas. Mas Senhor, eu sou pesado de língua, eu sou gago, não tem problema não, Moisés. Arão, teu irmão que é eloquente, eu vou colocar ele para caminhar contigo. E aquilo que eu colocar na tua boca, ele não tirou a responsabilidade de Moisés, não. Aquilo que eu colocar na tua boca, eu colocarei na boca dele. Sabe por quê, meu amado? Quando Deus te chama, não adianta a nossa desculpa. Ele há de nos capacitar. Porque Ele chama, Ele capacita. Sabe quando o Senhor chamou Saul, Ele falou, Senhor, mas a minha tribo é a menor. A tribo de Benjamim é menor. E eu sou o menor na minha casa. Ei, mas foi o Senhor. É o Senhor que está te chamando. Deus não quer olhar o tamanho da tua casa, Deus não quer olhar a estrutura da tua casa, Deus não quer olhar a tua conta bancária. Deus quer olhar para você e falar, eu estou te chamando, eu estou te capacitando. A gente vem sempre com essa questão, eu sou o menor, eu não sou nada. Evidentemente, podemos até usarmos essa expressão, mas o Deus que nos chama nos capacita. Meus amados, Gideão, quando foi chamado, deixa eu ver aqui se eu não troquei as tribos de Manassés e de Benjamim, que quando Gideão também ele usou a mesma expressão, Senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor que tem. Mas o Senhor chamou, e Gideão ali ficou insistentemente quando o Senhor estava dando uma ordem para ele, aí falando, Senhor, se for o Senhor mesmo, consome aqui o holocausto que eu coloquei para o Senhor. E o Senhor ia lá e consumia, e fazia aquilo que ele pedia.
Senhor, só mais uma vez. Senhor, mas só mais uma vez. Ei, amados, o Senhor se apresenta com nós sem sombra de dúvida. Ele tem se apresentado a nós. Então aquilo que Ele prometeu para você profeticamente não deixará de acontecer. O que nós precisamos nos posicionarmos é: Senhor, eis-me aqui. Quando nós vemos Isaías ali se arrependendo e recebendo perdão da parte de Deus, ele declarou: eis-me aqui. E quantas vezes as nossas necessidades estão falando tão alta e fugindo do nosso controle, aí nós estamos buscando o Senhor, aí subindo um monte, orando, jejuando, orando intensamente e falando: Senhor, me ajuda, eis-me aqui. Mas quando eu recebo a bênção do Senhor, eu já não estou mais aqui. Ei, Senhor, eis-me aqui e permanecerei aqui. Sabe por quê? Porque a minha confiança não está em mim. A confiança está naquele que me chamou e que me capacitou. Aí vemos Isaías nessa questão de se diminuir diante do Senhor. O Senhor tem te chamado e Ele permanecerá te capacitando. O interessante de que quando o serafim, ele se apresentou diante do Senhor, e que uns cantavam um ao outro: santo, 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 ali a Bíblia falou, e vou voltar a repetir, 2 asas tampando o rosto, 2 voando, 2 tampando os pés. Mas quando ele se apresentou a Isaías, ele foi lá e pegou uma tenaz no altar. Meus irmãos, sabemos que os anjos são seres espirituais, ou seja, ele podia muito bem chegar ali e meter a mão e pegar a brasa, mas a Bíblia fala que ele pegou uma tenaz. O que é uma tenaz? É um alicate de cabo longo, que você chega lá e você mete o bico lá, e você pega e você traz. Foi assim que o anjo fez, e ele pegou uma tenaz para quê? Para tocar nos lábios de Isaías, para falar: os teus pecados estão purificados. Se o teu problema é da tua boca, já não é mais, porque agora você está purificado, agora você está pronto para fazer a minha obra. E Isaías reconheceu e declarou: eis-me aqui. Eu vou voltar para o primeiro ponto. O primeiro ponto é reconhecer os meus pecados, trazer para mim, sobre mim, a responsabilidade, não transferir responsabilidade. O outro é, a partir do momento que eu me arrepender e de que eu recebi o perdão, eu tenho de que entender de que eu estou aqui para servir ao Senhor. E após a confissão, após receber o perdão, o que nós observamos? Olha como o Senhor disse, por favor, Bira, ou Natália agora, minha filha amada, coloca aí. Isaías capítulo 6, os versículos 6 ou 7, vamos ver aqui. É isso aí. Com a brasa trocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então seria o 6, por favor. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Então, justamente aquilo que eu falei, ele pegou, chegou ali, foi lá e tocou justamente aonde estava a situação. Porque ele declarou aonde estava sendo cometido o erro dele. Ele está falando: Senhor, eu vivo no meio de povo, de lábios impuros. Meus amados, eu posso falar isso com causa de conhecimento. Ou seja, se na minha casa eu estou ouvindo louvores, no portão da minha casa, eu ouço palavrões que vocês nem imaginam o que sejam, mas é o tempo todo. E é chamado com aquela rapaziada. Sabe, é um mandando o outro, sabe, e ficando por isso mesmo, sabe, e senhoras e famílias ouvindo. É isso que Isaías estava falando, se considerando de lábios impuros,
e vivendo no meio de povos de lábios impuros. Sabe por quê, meus amados? A minha boca e a tua boca, ela tem que ser constantemente para louvor ao Senhor. É para declararmos: santo, santo, santo é o Senhor. E quando acontece tudo isso, a gente observa que o Senhor diz assim: a quem enviarei? Estamos falando do onisciente. Ele ciente daquilo que estava acontecendo tudo ali, e não seria diferente com Isaías. É como se Deus tivesse, eu não vou lhe pedir perdão porque eu só vou aqui fazer uma simulação, é como se Deus estivesse falando assim: Isaías, a quem enviarei? A quem enviarei? Era com ele, amados. Sabe o que a igreja precisa entender esta manhã? É comigo e é contigo. Quando o Senhor se apresenta para mim e para você, é comigo e é contigo. Eu sei o que é comigo e você sabe o que é contigo. Que Deus possa continuar abençoando nossas vidas, a vida da igreja. Não temas, não saia daqui sem entender e sem compreender de que todas as profecias que aqui foram faladas, de bênçãos sobre a sua vida, da segurança, da paz, da prosperidade, é Deus que colocou para mim e para você. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Se coloque de pé, eu quero orar pela vida da igreja. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua soberania sobre nossas vidas. Pai, eu quero fazer um pedido em particular esta manhã, para todos nós que aqui estamos e aqueles que não puderam estar aqui. Senhor, tira de nós toda a altivez, como foi Uzias, toda a prepotência. Fui cético, Pai. Arranca isso de nós, Senhor. Não permita, Pai, esse tempo já passou de ficarmos brigando por títulos, ou por posições, ou por classificações, Pai. De que isso nos vale? Pai, quando o Senhor fala a respeito de galardão, isso quer dizer, é um prêmio, é algo que o Senhor irá conceder. Isso não está querendo dizer, Senhor, no que diz respeito a eu estar aqui, usando da prepotência, assim como está lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, logo a partir do versículo 1, falando tudo a respeito dos dias de hoje, como os homens são, serão avarentos, serão soberbos, serão altivos. Pai, tira de nós. Pai, quando eu tenho orado por esta igreja, Senhor, eu tenho certeza que eu não tenho estado sozinho nessa oração. Nós queremos sermos uma igreja diferenciada. E estamos em busca disso, Pai. E, Senhor, eu creio, porque assim como eu falei no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, que não se turbe o vosso coração, o meu coração não tem estado turbado mediante ao que eu tenho falado. Até mesmo, Senhor, porque a minha fala não é minha, Senhor, a minha fala é aquilo que o Senhor ordena que nós venhamos falar. Senhor, mas para alcançarmos essa plenitude, essa santidade nesta igreja, nós precisamos estarmos na posição de Isaías. Senhor, sou homem de lábios impuros, ou seja, aonde está o meu pecado que eu venho a declarar, para que o Senhor venha, dar ordem, que seja o serafim, ou que venha dele mesmo, para que venha a tratar de cada um de nós. E assim, Pai, nós queremos te agradecer e decretarmos a nossa vitória em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Já devidamente abençoados nessa manhã. Deus te abençoe, pastor Eduardo. Deus continue te capacitando. Amém? Nós queremos conhecer nossos visitantes. A Camila, o Erickson e o Vicente.
Faz assim, Camila, levanta a mão para a gente te ver. Cadê o Erickson e o Vicente? Estão ali. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Essa casa é nossa, sintam-se à vontade, em nome de Jesus. É uma família linda, gente. Quando a gente vê família, a gente sabe que tem o Espírito Santo, a ação poderosa dos céus ali, amém? Deus os abençoe. Nós queremos nessa manhã encerrar esse culto orando por todos que estão aqui. Vou chamar já a pastora Tânia para nos impetrar a bênção apostólica. Levante a sua mão assim. Pesa sobre a tua vida uma promessa poderosa, que ela se cumpra nesse dia, porque pesa sobre nós, tem sobre nós, decretado pelos céus, assim como o pastor pregou nessa manhã, tem decretado pelos céus bênçãos poderosas sobre a nossa casa. E quando falo casa, estou falando família. Porque casa é qualquer lugar onde a gente habita, mas a nossa casa, ela vai conosco aonde quer que a gente habite. Que essa graça poderosa desça sobre a igreja do Senhor nessa manhã. E que quando chegarmos aqui à noite para louvarmos o nome do Senhor, para adorarmos o nome do Senhor, haja em nós a consciência desse chamado poderoso. Porque quem movimenta isso na nossa vida é a fé, é a estrutura da fé, sem a qual não se pode agradar a Deus. Que receba na tua vida, meu irmão, minha irmã, receba agora mesmo na tua casa essa bênção que vem dos céus sobre nós. Querido Deus e amado Pai, engrandecemos o teu nome por cada pessoa que chegou nesse lugar. Que esta manhã seja uma manhã de encorajamento, uma manhã de conhecimento, que seja uma manhã de enchermos-nos da tua presença e entendermos que é um elo maravilhoso que nos une a ti. Movimenta os céus, meu Deus, neste lugar, toca em cada pessoa de forma ímpar, que haja cura, que haja restauração, que haja restituição, que haja resgate no meio do povo de Deus. E a igreja crê e marcha, Senhor, debaixo das tuas promessas, no nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, estaremos nos dividindo em classe agora, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe ricamente e poderosamente os professores, os alunos. Amém? Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós e com cada membro da nossa família. Não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe e boa aula.